Então a gente lembra desse slide da aula passada, né, que isso aí é a história da inteligência artificial ao longo do século passado, né, do século retrasado e do século passado, né, e a gente vê que no final, né, do século passado, do meio para o final, a gente teve o inverno, que realmente foi o evento que tirou muito do financiamento do machine learning, da inteligência artificial, mas depois, a partir da criação principalmente do ImageNet, a gente tem um desenvolvimento muito grande do deep learning, da inteligência artificial, principalmente com o machine learning. E por que eu chamei de novo esse histórico nosso? É para a gente, mais uma vez, frisar que a história da inteligência artificial está muito interligada à história da medicina, à história da neurociência. Por quê? Porque as redes neurais, elas começaram lá atrás, em 1958, com o perceptron. Você se lembra que o perceptron, ele era a materialização dentro de um computador, né, do neurônio artificial do Warren McCulloch e do Walter Pitts, tá? Então, esses dois neurocientistas e cientistas da computação fizeram um modelo do neurônio que foi teorizado, que foi doutrinado, né, uma doutrina do neurônio, pelo Santiago Ramon Cajal, que foi o primeiro neurocientista. Bom, então aqui nós temos um neurônio, né, e as pessoas que estão na área de saúde vão lembrar muito bem dessa figura, porque nós temos a célula principal do nosso sistema nervoso central. Como é que é constituído um neurônio? O neurônio é um corpo, né? E ele tem essas raízes que a gente chama de dendritos. Os dendritos é onde a informação chega de outros neurônios para esse neurônio. E essa informação, ela chega através das sinapses. A sinapse é o ponto de encontro entre um neurônio e outro. Então aquela informação chega pelos dendritos, ela é processada pelo corpo do neurônio, e se houver o que a gente chama de potencial de ativação, o axônio vai levar aquele sinal da saída, e aí aquele neurônio está ativado ou não. Então a informação sempre tem esse caminho dentro do neurônio. E dentro das sinapses, a gente lembra bem onde estão os neurotransmissores, né, que fazem as sinapses serem ativadas de uma forma mais fácil ou de uma forma mais difícil. Né? A gente tem neurotransmissores que favorecem a transmissão da informação, né, que são os excitatórios, né? A gente tem, o principal deles é o glutamato, e a gente tem também aqueles neurotransmissores que são os inibitórios, né? Que o principal deles é o GABA. Então, quando a gente tem muito GABA, a gente tem uma inibição daquela transmissão da informação. Isso aqui é um slide que eu acho sensacional. Foi a primeira vez que um grupo conseguiu filmar neurônios reais, né? Em funcionamento, né? Então a gente vê as descargas, né? Eles têm um padrão de descargas, e aqueles neurônios que são ativados, eles se iluminam, aí eles passam a informação para frente de acordo com aquele caminho, né, dos dendritos, o corpo do neurônio e o axônio. O nosso neurônio artificial, né, que depois foi materializado na forma do perceptron, ele tem uma configuração um pouco diferente aí, ele é um pouquinho mais complexo, né? Essa é uma foto do Frank Rosenblatt, antes de fazer o primeiro experimento com o perceptron em 1958, né? Então realmente é tão complexo talvez, ou até mais, né, do que os neurônios piscando naquela outra foto. Mas o que é o perceptron, então? O que é o neurônio artificial? É a fórmula matemática, a formalização matemática do neurônio que a gente tem no sistema nervoso central. Então, como é que é essa formalização matemática? Bom, a gente tem as entradas, né, que são os estímulos que vêm, né? A gente tem entradas diversas que elas são processadas através de pesos, e aqueles pesos, eles vão dar uma amplitude, uma magnitude para aquelas entradas, tá? E aí a gente vai pegar no corpo do neurônio quase isso, né? A soma ponderada daqueles pesos e das entradas, e aí a gente vai ter uma ativação ou não, com uma saída de estímulo ou não. Então isso aí, na verdade, é a fórmula matemática do que a gente vê no neurônio. Então os pesos que são muito interessantes dentro do machine learning, porque são esses pesos que as máquinas vão aprender. Então, por exemplo, se a gente tem uma entrada que é muito significativa
para aquele exemplo que a gente deu para a máquina, o peso dela vai ser um peso alto. Se a gente tiver um peso baixo para alguma outra entrada, quer dizer que aquela entrada não é tão significativa para aquela tarefa que a gente deu para a máquina. Então ela vai aprendendo esses pesos e à medida que ela vai mexendo com esses pesos, ela pode ativar ou não de acordo com uma entrada. E aí a gente tem realmente o aprendizado acontece no remanejamento desses pesos, tá? Que vão ser determinados através da importância ou não das entradas. Então, por exemplo, se a gente dá uma foto de um cachorro e aí a máquina vai olhar os determinados as características daquele cachorro e ele vai ver quais são o modelo vai ver quais são as melhores características para ele classificar muito bem um cachorro. E as características que forem boas para essa classificação, ele vai aumentar o peso delas e as características que não forem boas, ele vai reduzir a importância dela através dos pesos, né? E depois a gente faz uma média ponderada, e se essa média ponderada atingir um certo limite, a gente vai ter uma ativação daquele neurônio, e se ela não atingir esse limite, a gente não vai ter a ativação daquele neurônio. Então é exatamente o que acontece no nosso neurônio, no sistema nervoso central, se vocês bem se lembram das aulas de neurofisiologia na faculdade. Então, quando a gente sobrepõe uma classificação de neurônio artificial do neurônio normal, a gente tem exatamente isso, né? Que as entradas vão chegar pelos dendritos, né? A informação vai chegar pelos dendritos, ela vai chegar nas sinapses, naquelas sinapses os neurotransmissores funcionam como pesos, né? Se existem neurotransmissores excitatórios, a gente aumenta o peso daquela informação. Se existem neurotransmissores inibitórios, a gente reduz o peso daquela informação. A partir daquilo, a gente conjuga todas essas informações ponderadas e se chegar no limite do potencial evocado, no potencial de ativação, o neurônio dispara um sinal pelo axônio e vai estimular os neurônios a seguir. Tá bom?